Boa noite a todos, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com vocês, que estão conosco aqui no nosso espaço, como também aos irmãos que estão acompanhando através da internet, através do portal do Facebook. Quero cumprimentar a Cíntia, o Rodrigo, a Josi, que estão viajando, a Leda. Que Deus abençoe a vida de vocês, que vocês se sintam de alguma forma conectados conosco, que estamos tanto presente como também através do Facebook. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a sua vida e também a sua experiência hoje com este estudo bíblico. Celita, nós iremos tentar resolver o problema do áudio que está baixo. E aí eu peço para o Pedro, que é o nosso sonoplasta, videomaker. Ele está dizendo que talvez seja algum problema com a sua transmissão, Celita. Ok, vamos orar? Eu vou pedir para que o Renan venha orar e suplicar pela presença do Espírito Santo nesse instante em que nós estaremos estudando as Escrituras Sagradas. Nós não ousamos ler as Escrituras, não ousamos falar sobre as Escrituras sem antes rogar para que o Espírito Santo nos inspire, para que o Espírito Santo abra a nossa mente, o nosso coração, para compreender as verdades do Evangelho. Somos incapazes de fazê-lo por nós mesmos, sem a atuação do Espírito Santo de Deus. Tá bom? Pai, nós nos colocamos diante de Ti, por meio de Jesus Cristo, nosso novo e vivo caminho. Graças te damos pelo Teu Espírito Santo, que testifica conosco, que somos pertencentes a Ti, pertencemos ao Senhor, somos filhos do Senhor, adotados por meio da obra redentora de Jesus Cristo lá na cruz, que morreu por causa dos nossos pecados, mas ressuscitou para a nossa justificação, para o perdão dos nossos pecados. Somos perdoados e aceitos por Ti. Muito obrigado, Pai. Queremos colocar, Senhor, diante de Ti também esse momento, colocar diante de Ti as nossas vidas, que o Senhor prepare o nosso coração, a nossa mente nesse instante. Que possamos, Senhor, estar inclinados para ouvir a Tua palavra. Que ela possa não só estar realmente na nossa mente, mas de fato esteja no nosso coração, para podermos praticá-la, Senhor. Para podermos, Senhor, desfrutar, Senhor, do nosso dia a dia com a Tua palavra. Desperta-nos, Senhor, para conhecer-Te mais, porque o Senhor tem muito para nos dar a conhecer. O Senhor tem riquezas insondáveis para nós, que possamos caminhar realmente aprendendo de Ti. Ó Pai, que Teu Espírito Santo esteja iluminando de fato a Tua palavra, a vida do Fábio, para transmitir, Senhor, com clareza, transmitir, Senhor, esse ensinamento. No nome de Jesus que nós oramos. Também, Senhor, por aqueles que estão através do Facebook, que nesse instante o Senhor tire todas as distrações e que essa pessoa possa estar, Senhor, ouvindo e aprendendo de Ti. No nome precioso de Jesus e para a glória de Jesus que nós oramos. Amém. Liguei. Queridos, por gentileza, abram a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 4. Nós estaremos dando continuidade ao nosso estudo sobre a relação entre o Espírito Santo e Jesus. Quero cumprimentar o Ronaldo Figueira, papai do Tiago, lá em Arapongas, que está conosco, acompanhando a nossa transmissão. Que Deus te abençoe, Ronaldo, a você e toda a sua família.
Celita, a dona Nália, certamente o Renato, nosso presbítero Carlito, lá em Mandaguaçu, norte do Paraná. Recebe o nosso abraço, Carlito. O senhor, dona Célia, dona Tereza e todos aí no norte do Paraná, da sua família, tá bom? Grande abraço. Um abraço também ao Cristiano Souza, que está acompanhando a nossa transmissão. Que Deus te abençoe, Cristiano. Receba aí o nosso abraço, nosso carinho, tá bom? Se você puder, diga de onde você está assistindo, para que a gente possa te conhecer, tá bom, Cristiano? Grande abraço, meu irmão. Nós estamos estudando ao longo dessas semanas, e na semana passada eu contraí uma virose e não pude estar presente, mas o nosso irmão Renato esteve aqui. Mas nós estamos estudando a relação entre Jesus e o Espírito Santo. E o nosso objetivo com esse estudo bíblico é ver que Jesus Cristo, tudo o que ele fez, os seus milagres, sua pregação, o seu ensino e a manifestação do reino de Deus, ele o fez no poder do Espírito Santo. E se Jesus Cristo viveu uma vida tão excelente que agradou a Deus, sendo um homem, nós também podemos transcender as nossas limitações naturais e termos uma vida excelente no poder do Espírito Santo, tá bom? Portanto, hoje nós vamos ver a tentação de Jesus, como que Jesus enfrentou a sua grande tentação no deserto. Eu acredito que Jesus foi tentado todos os dias da sua vida, assim como nós também somos tentados, constantemente, diariamente. E nós, algumas tentações, nós podemos vencê-las com vigilância, com oração, eu falei na semana passada, desligando o celular, desligando a televisão, deixando de falar alguma coisa que nós poderíamos falar. Agora tem uma tentação que é diferente. Eu disse isso na semana passada. Os puritanos diziam que é um dia especial da atividade de Satanás contra nós. É uma experiência de sofrimento, um diagnóstico que você recebe de um familiar, é uma notícia de um desemprego, é um conflito que parece que não tem solução, problemas financeiros, uma ação judicial contra você, enfim, é um momento especial. E nós falamos sobre isso na semana passada, nós falamos sobre a diferença que Mateus e Marcos falam de que o Espírito Santo levou Jesus ao deserto para ser tentado, para ser provado. O Lucas sutilmente diz que este mesmo Espírito guiou Jesus no deserto. Então eu expliquei que o mesmo Deus que permite que o seu povo enfrente o sofrimento, as tentações, é o mesmo Deus que vai sustentar, guiar o seu povo durante o período das provações. Falei também sobre o fato de por que nós enfrentamos as nossas provações. Por que nós sofremos? Por que nós somos tentados? Por que Deus permite que o povo dele, por que Deus permitiu que o seu filho tivesse a experiência dolorosa do deserto? Eu disse que são várias as dimensões que podem ser estudadas, porém, duas delas são mais relevantes para nós e sucintas, podem explicar muitas coisas a partir destas duas, que são o fato de Deus nos ensinar sobre as nossas fraquezas. Deus, através da provação, do sofrimento, nos ensina acerca das nossas fraquezas. E falei também sobre um período em que a nossa fé é testada. A nossa fé, embora seja dada por Deus, ela é
ainda não pura, necessita ser purificada. E o sofrimento, a tentação, eles servem de purificação para a nossa fé. Lutero dizia que são 3 coisas que fazem um homem de Deus. Entende-se uma mulher de Deus também. 3 coisas. Eu não sei se vocês se lembram do que eu falei aqui na semana passada, das 3 coisas, de acordo com Lutero, que produzem um homem de Deus. Vocês lembram? Não sei se alguém de casa é capaz de lembrar. Enquanto isso, eu quero cumprimentar o Alexandre, lá de Londrina, meu amigo missionário Marco Antônio, lá de São Paulo. Ô Marcos, eu pensei em você essa semana, o sonho de trazer você aqui em Balneário Camboriú, tá bom? Na nossa igreja, para que você conte as suas experiências como missionário e também cante para nós. Tá bom, Marcos? Deus te abençoe, meu irmão. Satisfação em ver você por aqui, tá bom? Acompanhando a nossa transmissão. Eu tenho o sonho de que você venha aqui um dia, conhecer a nossa comunidade, também contar as suas experiências e a sua trajetória como missionário aí em São Paulo, tá bom? Lutero dizia que são 3 coisas que fazem um homem, uma mulher de Deus. Primeira, chutem. Oração. Segunda, quase isso. Meditação. Estudar, ler a palavra. Terceira, sofrimento. Você chega na igreja, Deus tem um plano para te fazer você um homem e uma mulher de acordo com o coração dele. Então ele te introduz uma vida de oração. Ele vai tirar o teu sono de madrugada. Ele vai fazer com que o teu bebê acorde. Ele vai dar vontade para que você acorde mais cedo. Né, Juana? Ele vai te dar literatura sobre oração. Ele vai te cercar de amigos que orem. Segunda coisa, meditação, leitura da palavra. O que diz o Salmo 1? Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Terceiro, o sofrimento. Há coisas que nós aprendemos de Deus no momento da tentação, e nós jamais iríamos aprender se não fosse as tentações. Tá bom? Então foi o que nós vimos na semana passada. Hoje, vamos correr para que nós possamos ver o que foi a tentação de Jesus, o período de Jesus no deserto. Lucas capítulo 4, versículo 1. Um abraço para a Dona Graça, lá em Minas Gerais. Ei, Dona Graça, eu senti um cheirinho agora de quiabo com frango. Só senti o cheirinho, tá bom? Um beijo no coração de vocês aí em BH. Chega, a minha barriga doeu aqui agora. Mas um franguinho com quiabo é bom. Você gosta, Kleber? O Kleber disse que gosta de tudo. E a culinária de Minas Gerais? Você curte? Eu acho que é a melhor culinária do Brasil. Vou falar um negócio para vocês. O queijinho branco de manhã.
o pão de queijo, torresmo. Aí vem o feijão tropeiro no meio-dia. À tarde, mais um queijinho branco com pão de queijo, o café. O doce de leite. Esses dias eu vi uma enquete se a Nutella era melhor do que doce de leite. Meu Deus do céu, Nutella não pode o doce de leite de Viçosa. O doce de leite que o Paulinho vende aqui na igreja. Comparar Nutella com aquilo é um crime. Se vocês querem, o Paulinho, depois eu vou pedir a comissão para ele. O Paulinho vende um doce de leite. Se um infeliz falar que Nutella é melhor do que aquilo, não merece, vou ficar até quieto. Queridos, Lucas capítulo 4, vamos lá. Jesus, cheio do Espírito Santo, olha que coisa linda, voltou do Jordão, onde ele foi batizado, e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto, durante 40 dias sendo tentado pelo diabo. Durante 40 dias sendo tentado. Nós não aguentamos um minuto de tentação. Me parece que nós sofremos ventos de tentações. Jesus enfrentou um tsunami. Nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. Eu só almocei hoje, eu estou morrendo de fome. Então o diabo disse a Jesus: se você é o Filho de Deus, mande que esta pedra se transforme em pão. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito, o ser humano não viverá só de pão. Então o diabo o levou para um lugar mais alto e num instante lhe mostrou todos os reinos do mundo. E disse: eu lhe darei todo este poder e a glória destes reinos, porque isso me foi entregue e posso dar a quem eu quiser. Portanto, se você me adorar, tudo isso será seu. Este é o evangelho do diabo. Se você me adorar, eu te dou. Eu não sei se você já ouviu isto alguma vez em alguma igreja. Se você adorar a Deus, Ele vai te dar. Mas quem disse isso na Bíblia é o diabo, e não é Deus. Mas Jesus respondeu: está escrito, adore o Senhor, seu Deus, e preste culto somente a Ele. Para quem você tem prestado culto ultimamente? Então o diabo levou Jesus a Jerusalém. Ele sai do monte das tentações, que fica norte, sul, leste, oeste, a leste de Jerusalém, e o leva para o templo. Olha só. Colocou-o sobre o pináculo do templo e disse: se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui, porque está escrito: aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que o guardem, e eles o sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus respondeu ao diabo: também foi dito, não ponha o Senhor seu Deus à prova. Tendo concluído todas as tentações, o diabo afastou-se de Jesus até momento
oportuno. Quer dizer, ele nunca deixou Jesus em paz. Queridos, embora nós nunca experimentaremos uma tentação como a de Jesus, porque nós não aguentamos, porque a tentação de Jesus é singular, é cósmica. O que está em jogo aqui é a grande batalha entre Deus e Satanás. O que está em jogo aqui é a reversão de tudo que aconteceu no jardim do Éden, quando o primeiro homem foi tentado em um jardim e cedeu, desfrutando de todos os benefícios e de uma vida boa, ele cedeu. E aqui está um homem, sozinho, no deserto, fragilizado, sem comer há 40 dias e sem beber também. Será que o verdadeiro Filho de Deus vencerá? Ou ele vai ceder como Adão cedeu e o plano de Deus para a humanidade será abortado? Deus vai perder. O que está em jogo é isto aqui. Entretanto, nós também enfrentamos as nossas tentações. Em algumas áreas, como a de Jesus. A primeira delas, a primeira tentação, tem a ver com o ataque satânico para as nossas expectativas do que é ser filho de Deus. Na primeira e na terceira tentação, o diabo diz para Jesus: se você de fato é filho de Deus, transforme estas pedras em pães. Na terceira, se você de fato é filho de Deus, se jogue daqui de cima. Na primeira tentação, o que está em jogo é a ideia do seguinte: é lícito que um filho de Deus sofra. É lícito que um filho de Deus passe fome. É lícito que um filho de Deus viva apenas para satisfazer os seus anseios. É lícito que um filho de Deus sofra tanto, experimentando 40 dias de fome e sede. Deus jamais permitiria que um filho dele fosse privado das coisas básicas da existência. Se o teu pai te ama, porque olha o capítulo 3 do Evangelho de Lucas. Olha só, Lucas 3 e 22. O Espírito desceu sobre ele, em forma corpórea como pomba, e do céu veio uma voz que dizia: Tu és o meu filho amado, em ti me agrado. Foi o que Jesus ouviu do pai dele. Você é o meu filho. Eu tenho prazer em você. Eu tenho satisfação em você. Eu te amo muito. E aí o diabo vem para ele e diz o seguinte: você de fato é filho de Deus? Ele de fato ama você? Olha, eu acho que não. Porque ele jamais iria permitir que você experimentasse uma realidade tão cruel na sua vida. Dias atrás eu falei para vocês que há duas grandes tentações sobre nós.
Quando tudo vai bem, nós somos tentados a virar as costas para Deus. Eu não preciso de Deus. A minha vida está legal. Eu consigo administrar bem as minhas emoções, consigo administrar bem o meu casamento, os meus filhos, eu tenho grana, eu tenho saúde, eu tenho fama, eu tenho uma rede aí de contatos, um network, a minha empresa vai bem, os meus negócios vão bem. Olha, não é bem assim essa vida, esse chamado para que eu confie em Cristo. E unicamente em Cristo, radicalmente em Cristo, não é bem assim. Essa é uma tentação. E a segunda tentação é quando tudo vai mal. Quando nós experimentamos o dia do deserto, quando nós experimentamos a noite escura da nossa alma, quando nós experimentamos as portas fechadas. Eu me lembro do C.S. Lewis falando no livro Anatomia de uma Dor, que é um livro que ele escreveu, período pós-morte da sua esposa, em que ele lutou com o câncer dela, e ele dizia que ele procurava a Deus, batia na porta de Deus, e era como se ele escutasse Deus do outro lado, não abrindo a porta, muito pelo contrário, passando os ferrolhos e fechando ainda mais a porta para ele. Quando isto vem sobre nós, e eu disse isso para vocês há 15 dias atrás, que nós todos um dia experimentaremos essa realidade da tentação, desta dor profunda, do sofrimento. Nós somos tentados nesses momentos a duvidar do amor de Deus. Se na tentação da bonança você pode esquecer a Deus, a tentação do dia ruim é a tentação de acreditar que Deus não é bom. Ok? Tem interações aqui no Facebook. A Dona Graça diz que quando vier a Balneário vai trazer um queijo branco. Deus abençoe, Dona Graça. Traga bastante para vender aqui, tá bom? Se a senhora trazer esse queijo aqui, a senhora vai ter a passagem de volta paga, tá bom? O Kleber que está aqui compra tudo. Tá bom, Dona Graça? A Dona Margarete está com a gente, o seu Hernani, Dona Yara, Márcio Henrique. E o Márcio está dizendo aqui: aprendi uma diferença com o reverendo e amigo Mário Góes. Que legal, pastor Mário, nosso mestre. A aprovação nos aproxima de Deus e a tentação nos afasta. Legal, Márcio. Márcio, grande abraço, querido. Obrigado pela sua contribuição. Então, queridos, aqui está o diabo atacando Jesus na sua necessidade. Você está com fome? Diga para essa pedra ser transformada em um pão. E como que Jesus reage ao ataque satânico? Essa é a grande questão. Como que ele reage ao ataque em que o diabo força ele? Olha só, queridos, o diabo força Jesus e vai forçar a gente, no momento do sofrimento, olhar para dentro de nós. As minhas necessidades. Eu estou com fome, eu estou com sede. É legítimo que eu procure saciar as minhas necessidades. A necessidade que eu tenho de aprovação. A necessidade que eu tenho de me sentir importante, de me sentir relevante neste mundo. Olhar para dentro de nós. Certo, Renan? Como que Jesus reage a ele? Olha só. Versículo de número 4. Jesus lhe respondeu: está escrito:
o ser humano não viverá só de pão. Sabe o que eu fico pensando aqui? Que Jesus poderia ter derrotado o diabo com um sopro. O diabo sumia. Jesus poderia ter falado para o diabo: aquieta-te! Como ele falou um dia para o vento e para as ondas, e elas se aquietaram. Jesus poderia ter usado um poder extraordinário. Mas ele tem um poder que todos nós temos. Qual é este poder? A palavra de Deus. Está escrito. Está escrito. Ele cita, nós não vamos ter tempo de ler, Deuteronômio 8, que é um texto que fala, depois você pode ler em casa, tá bom? Da trajetória de Israel durante os 40 anos que eles passaram pelo deserto. Deuteronômio 8 conta 3 coisas lá. Se você quiser descobrir, quando chegar em casa, leia. 3 coisas importantíssimas que nos ensina sobre o período do deserto. Tá bom? É o texto que Jesus cita para Satanás. Está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas do que? De toda a palavra que sai da boca de Deus. Então a resposta de Jesus, que deve ser a nossa resposta, qual é? Eu não vivo apenas para a satisfação momentânea das minhas necessidades. Eu vivo para glorificar a Deus. Eu vivo para obedecer a Deus. A obediência de Jesus era tão radical que ele era capaz, ele estava tão submisso a Deus que estava sendo capaz de morrer de fome. Mas isto em obediência a Deus. Não vou desobedecer. Ah, você vai sofrer? Vou sofrer. Ah, vai experimentar momentos difíceis? Sim, vou. Mas eu não nasci para satisfazer a mim mesmo. Eu não nasci para receber apenas a dimensão natural e material da existência. Eu nasci para a vida eterna. E a vida eterna é conhecer este Deus, experimentar este Deus, obedecer este Deus. Ok? Alguma observação? Alguma pergunta? Agora, rápida. Não. O Kleber está perguntando, a gente vai aprendendo, deixar sempre o microfone sem fio aqui, para o pessoal em casa também poder ouvir. Mas o Kleber perguntou aqui se há outro relato das tentações de Jesus durante esses 40 dias. Não, temos apenas esse. Essa tentação aqui, Kleber, é uma tentação especial. Eu falei no início de que Jesus provavelmente foi tentado durante os 33 anos da vida dele, todos os dias. Mas esta aqui, Kleber, é a tentação. É um momento especial. Não é aquela tentação diária, em que todos nós também somos submetidos a ela. Essa é a tentação, Kleber, que durou 40 dias e o relato que nós temos são esses daqui. É claro, os escritores usaram a síntese, Kleber. Porque o texto diz que olha só, durante 40 dias sendo tentado pelo diabo. Quer dizer, ele usou um arsenal contra Jesus Cristo. Os escritores, inspirados pelo Espírito Santo, entenderam que esses 3 são importantes para nós.
e registraram os 3. Mas se foi um ataque durante 40 dias, talvez tenha sido em mais áreas. Ou talvez essas 3 sejam sínteses de todos os ataques que Jesus sofreu. Ok? Teve. Olha só. O Kleber está dizendo, só depois dos 40 dias que ele teve fome. Quantos dias Moisés esteve no monte para receber a lei de Deus? 40 dias também, os quais não comeu e não bebeu. Aqui Jesus experimentou os 40 dias de tentações. Agora, no final, eu entendo, Kleber, que foram esses grandes ataques contra ele, quando ele teve fome. Certo? Passou a ter fome no final dos 40 dias. O Espírito sustentou ele. Porque o texto fala lá de Moisés, durante o período que Moisés esteve no monte para receber a lei de Deus, em que ele ficou 40 dias também jejuando, ele foi sustentado por Deus. Aqui Jesus também. Quarenta dias de chuva. O número 40, muito legal, Kleber e Marciele. O número 40 é simbólico na Bíblia. São 40 dias em que Moisés esteve no monte, 40 dias de chuva, do dilúvio, 40 anos em que o povo peregrinou pela terra prometida, 40 anos em que Davi reinou em Israel, 40 anos em que Salomão reinou. E agora os 40 dias de tentação de Jesus. É um número especial. Tá bom? Aqui a Amanda está falando. Jesus nos mostra que, sendo Deus Todo-Poderoso, usou o que nós temos e devemos e podemos usar nos dias de hoje. A palavra de Deus. Amém, Amanda? É isso mesmo. Hã? Isto. O Salmo da Palavra de Deus, o Salmo 119, que o Pedrinho disse que está decorando ele. Né, Pedro? Amém, Pedrinho. Palavra, está escrito. Está escrito. Segunda coisa, queridos, a segunda tentação de Jesus. As suas expectativas, a sua relevância neste mundo. Olha só. Então o diabo o levou para um lugar mais alto e num instante lhe mostrou todos os reinos do mundo e disse: eu lhe darei todo este poder e a glória destes reinos, porque isso me foi entregue. É verdade isso? Não. O diabo não tem nada. Os reinos deste mundo e a glória dele, de verdade, pertencem a Deus. Mas ele é mentiroso, ele é o pai da mentira. E ele acredita que é dele, e ele quer que os seus seguidores acreditem que é dele também. E posso dar a quem eu quiser. Portanto, se você me adorar, tudo isso será seu. Embora Jesus não tivesse pecado, então ele não tinha uma força interna dentro dele que o compelisse à tentação, como Tiago diz. Jesus, como um homem, tinha suas fraquezas, suas limitações, que é próprio de um ser humano. Como o texto diz, ele teve fome. Não é pecado ter fome. Faz parte da nossa humanidade. E qual seria a fraqueza de Jesus aqui, em que o diabo atacou ela? A fraqueza de se evitar a cruz. Por quê, queridos? Foi prometido a Jesus
tudo o que o diabo diz que ele poderia dar a Jesus aqui. O resultado final de uma vida de profunda humilhação, a qual Jesus se submeteu desde a sua encarnação no ventre da Maria, o resultado é a glória e todos os reinos deste mundo. O Pai prometeu isto a Jesus Cristo. E Jesus, como um conhecedor das Escrituras, sabia que isto era dele. Entretanto, Satanás vai e diz para ele: se você me adorar, eu te dou isto. Você quer saber onde está escrito isto que Deus prometeu para Jesus? Todos os reinos, todas as glórias. Abram a Bíblia de vocês, por gentileza, no Salmo de número 2. Eu estou lendo um comentário aqui da Silvana, ó. Já ouvi dizer numa igreja que o homem tinha toda a autoridade na terra, e ao pecar deu essa autoridade a Satanás. Daqui a pouco a gente comenta sobre isso, Silvana. Salmo de número 2. Olha o que as Escrituras falam sobre Jesus. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. A Bíblia é sobre Jesus, tá bom? Não é sobre a gente, não. Tá? A Bíblia toda é sobre o Filho de Deus. A semente da mulher que haveria de vir ao mundo esmagar a cabeça da serpente. Então, esse salmo aqui é um salmo de Jesus, que fala sobre Jesus. Olha só. Salmo de número 2, vocês encontraram? Olha o que diz o Salmo 2. Por que se enfurecem as nações? E os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam, e as autoridades conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido. Quem é o ungido do Senhor? Jesus. Então o salmista está dizendo, olha, as nações, os reis, as autoridades estão conspirando, estão se levantando contra Deus e contra Jesus Cristo. Dizendo, vamos romper os seus laços e sacudir de nós as suas algemas. Nós não queremos que eles dominem sobre nós. As nações que perseguem a igreja, os reinos que perseguem a igreja, eles o fazem. Eles odeiam Jesus e perseguem a igreja porque eles não querem que Jesus domine sobre eles. Olha a resposta de Deus para a rebelião. Aquele que habita nos céus dá risada. O Senhor zomba deles. Na sua ira, olha só, o texto fala de dois sentimentos de Deus. Risada e o outro? Ira. E olha, podem aparecer no mesmo tempo. Hã? Você falou alguma coisa, querida? Ao mesmo tempo que ele está dando risada, está zombando, ele está irado. Na sua ira, a seu tempo, vai descer fogo do céu? Não. Ele vai falar. Ele vai usar como? A palavra, pregadores. E no seu furor os deixará apavorados, dizendo, a ira de Deus não é ele mandando fogo dos céus. A ira de Deus é revelada quando ele tem pregadores fiéis. Olha só. Eu constituí o meu rei. A igreja é chamada para dizer isto ao mundo. Este mundo não pertence a Satanás. Esse mundo não pertence aos bilionários. Este mundo pertence a quem? Ao rei. Quem é este rei? Jesus. A igreja é chamada para dizer isto.
Eu constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Olha o rei. Olha o que Jesus diz para o pai dele. Olha só. O rei diz: proclamarei o decreto do Senhor. O rei veio ao mundo para dizer isto, para proclamar o que o pai manda. Ele me disse: você é meu filho. Lembrem-se, no batismo, o que o pai falou para Jesus? Você é o meu filho. Hoje eu gerei você. E aí o verso 8, que eu já ouvi isso em conferências missionárias, em cultos. Peça e eu lhe darei as nações por herança. Isso não é para a igreja, isso não é para nós. Está falando de Jesus. Vocês estão vendo, Marcele, como que pode ser distorcida? Eu já estive num culto que um pregador disse: nesta noite você vai pedir o Salmo 2, versículo 8. E eu fiquei pensando o seguinte: imagine todo mundo pedindo as nações, cada um uma nação para si. Aí, saber interpretar a Bíblia. Por quê? Porque a Bíblia não é sobre nós, a Bíblia é sobre Jesus. Certo, Renan? Imagine todo mundo querendo um reino aqui. O Thomas quer o dele, você pode ter certeza. A Ruana não vai querer, né, Ruana? Né, Vicente? Já tem, né? Todo mundo querendo o seu reino. Não. É sobre Jesus. Pede. Hã? Claro. Peça e eu lhe darei as nações por herança e as extremidades da terra por sua possessão. A terra pertence a Jesus Cristo. Por direito. Por quê? Porque ele morreu na cruz e comprou para Deus os povos de todas as tribos, raças, línguas e nações. Com uma vara de ferro você as quebrará e as despedaçará como um vaso de oleiro. Versículo 10, verso 10. Agora, pois, ó reis, sejam prudentes. Anda direito, malandro. Deixem-se advertir, juízes da terra. Sirvam a esse Senhor com temor. A igreja é chamada para pregar para que as nações, os reis da terra, sirvam a Deus com temor e alegre-se nele com tremor. Verso 12. Beijem o filho, para que não se irrite e não pereçam no caminho, porque em breve se acenderá a sua ira. Bem-aventurados todos os que nele se refugiam. Então, irmãos, os reinos deste mundo já pertencem a Jesus Cristo. Seriam resultado da sua humilhação, da sua morte e da sua ressurreição. O que Satanás propõe para Jesus em Lucas 4 é um atalho. Olhe, não precise ir para a cruz. Basta que você me adore. E você vai ter os reinos deste mundo. O poder e a glória deste mundo. Como que Jesus responde? Olha o que ele diz para o diabo. Lucas 4, versículo de número 8. Mas Jesus respondeu, olha a arma de Jesus. Está escrito: adore o Senhor seu Deus e preste culto somente a Ele. A adoração. O antídoto contra os ataques do diabo para que a gente tenha a
falta de percepção do que é legítimo e o que não é para nós neste mundo. Olha só, deixa eu dizer uma coisa muito séria para vocês. Todos nós temos uma busca por relevância neste mundo. Nós todos temos. E não é ilegítimo. Agora, qual é o limite? O reino de Deus é contra o desejo de nós termos um nome? Construirmos uma carreira de sucesso? Sermos bons profissionais? Lembrados pelo nosso suor, pelo nosso trabalho? Não! Agora, existe um limite. E como que nós vamos descobrir este limite para não cedermos às tentações de Satanás que vem até nós e diz o seguinte: eu posso te dar o mundo inteiro. A resposta é na adoração, no culto que prestamos a Deus. O culto é a coisa mais importante da sua vida. Eu vou repetir: o culto que você presta a Deus é a coisa mais importante da sua vida. Você foi criado para adorar a Deus. E o grande sentido da existência é adorar a Deus. E o que vai produzir satisfação no nosso coração, deslumbramento por Deus e um antídoto contra o mundanismo, que foi o tema da minha conversa com o Renan aqui, antes de começar esse estudo hoje, mundanismo, é a adoração. Porque quanto mais você e eu estivermos deslumbrados com Deus, menos deslumbramentos nós teremos com os reinos do mundo. Você pode ganhar 100 milhões de dólares por mês. Vai ser apenas 100 milhões de dólares. Isso não será um ídolo no teu coração. Ok? Você não vai cair na tentação e na cilada de, na hora da bonança, dizer: eu não preciso de Deus. O antídoto para isso, de acordo com Jesus Cristo, é prestar culto somente a Deus. E por que a gente não é tão bom, nós não somos tão bons na adoração? Eu entendo que nós conhecemos pouco a Deus. Conhecemos pouco os atributos de Deus. Conhecemos pouco o poder de Deus. Você vê, domingo é o dia que foi criado, instituído por Deus para adoração. Se Deus fosse pontuar o nível da nossa adoração aqui no domingo à noite, os cânticos que nós cantamos, a forma como nós cantamos, a maneira como nós cantamos, você sai hoje pela manhã, diante do nascer do sol aqui em Balneário Camboriú, você se depara com aquela beleza, com um dia tão belo. Teu coração faz com que você exulte adorar a Deus, parar por alguns minutos ali na praia e dizer: quão grande é o meu Deus, grandes são as tuas obras, Senhor Todo-Poderoso. Adoramos quando a gente fica deslumbrados com Deus. E quando nós nos deparamos com a cruz, com aquilo que Cristo fez por nós naquela cruz, pelo seu sangue derramado, pela sua entrega, a sua voluntariedade em se entregar por nós, será que isto
causa espanto dentro da gente, ao ponto da gente adorar a Ele. Somente ao Senhor adorarás e para Ele prestarás culto. Deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui. Eu já disse em outras ocasiões, eu quero voltar a repetir. Vocês que estão acompanhando em casa. Domingo foi o dia em que Deus instituiu para o culto. Não é o dia do Faustão, da dança do Faustão. Agora não é mais o Faustão, é o Hulk. Não é o dia do Campeonato Brasileiro. Não é o dia da praia. Né, Pedro? É o dia do Senhor. Um homem de Deus disse que a vida das pessoas é um reflexo do culto que elas prestam para Deus. A vida das pessoas é um reflexo do culto que elas prestam a Deus. Nós estamos estudando o livro do Êxodo. O que o livro do Êxodo repete tanto? Faraó, deixe o meu povo ir, para quê? Para que eles saiam do Egito, entrem na terra prometida e vivam do jeito que eles querem. É isto? Não. Para que é? Para que eles me prestem culto. O culto é o antídoto, é o remédio para um coração diante das ofertas do mundo contra nós, porque no culto, somente no culto, nós nos deparamos com a grandeza deste Deus e enxergamos as coisas do mundo do jeito que ela é, apenas coisas. Amém? Vocês vão chegar no horário do culto? Domingo? Vocês que estão em casa, não abram mão de vir ao culto. Não fique em casa assistindo a transmissão. Venha ao culto. Tá bom? Terceiro lugar e último. Jesus foi tentado em uma área em que todos nós somos também. Em proporções menores. Lembre-se sempre disso. Versículo de número 9. Então o diabo levou Jesus a Jerusalém, colocou-o sobre o pináculo do templo e disse: se você é o filho de Deus, jogue-se daqui, porque está escrito: aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que o guardem e eles o sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em alguma pedra. É a tentação máxima. Coloque Deus contra a parede. Coloque Deus contra a parede. Como eu disse na primeira tentação, ele repete o que ele começou falando. Se você é filho de Deus. Então é um ataque aos sentimentos de Jesus. Remete àquela ideia que eu falei no início. Se eu sou filho de Deus mesmo, por que eu estou passando por isso? Por que eu estou enfrentando isso? Por que a minha vida está desse jeito? Se eu sou filho de Deus mesmo, por que eu não tenho poder? Ah, é? Então se jogue daqui. Imagine a cena. Você é o filho dele, você veio ao mundo com uma missão, e essa missão tem que ser feita. Ele não vai deixar você morrer. Eu já ouvi coisas, enquanto você tem promessas, você não vai morrer. Já ouviu? Pega o microfone, Max, para o pessoal de casa. A Marcele está dizendo que o pastor...
a Marcela está dizendo que o reverendo Augusto Nicodemos, conhecido expositor da Bíblia, responde esta indagação do meio evangélico, de que se eu tenho promessa de Deus, eu não vou morrer enquanto essas promessas não se cumprirem. Ele responde isto no canal que ele tem no YouTube, chamado Perguntar Não Ofende, PNO, tá bom? Nota 10, nota 1000. Perguntar Não Ofende. São perguntas e respostas curtas. Demora no máximo 12, 13 minutos cada uma delas, tá bom? São coisas que são ditas no meio evangélico e que, infelizmente, entopem a cabeça das pessoas, enganam. Enfim. Será que nós podemos colocar Deus contra a parede? Na hora do sofrimento? Na hora da provação? Foi o que Israel fez quando saiu do Egito e trilhou pelo deserto. Será que Deus está com a gente ou não está? Vamos provar agora para ver se Deus está conosco ou não. Abre a Bíblia de vocês em 1 Coríntios para a gente terminar. 1 Coríntios capítulo de número 10. Olha só. Paulo vai falar sobre o que aconteceu com o povo de Israel durante 40 anos. Se você quiser um resumo do que aconteceu durante esses 40 anos, os erros daquela geração, por que eles erraram, quais foram os pecados que eles cometeram, 1 Coríntios 10, tá bom? Olha só. Ora, irmãos, não quero que vocês ignorem que os nossos pais estiveram todos sob a nuvem. O que é esta nuvem? Aquela nuvem que guiava o povo durante o dia. E todos passaram pelo mar Vermelho. Então Paulo está dizendo aqui que o Mar Vermelho foi uma experiência do batismo daquele povo. Aí vocês falam, o batismo dos presbiterianos é com pouca água. O batismo deles lá foi um respingo assim. Tá bom? E todos em Moisés foram batizados, tanto na nuvem como no mar. O batismo da nuvem serviu para eles. Não acreditem nessa história de que o batismo da nossa igreja não serve porque é com pouca água, tá bom? É apenas um símbolo, tá? Batismo é apenas um símbolo. O batismo que vale é o batismo com o Espírito Santo, que regenera o homem, faz ele nascer de novo. João Batista disse, eu batizo vocês com água, mas depois de mim vai vir aquele pelo qual eu não sou digno nem de desamarrar o cadarço da sandália dele. Ele vai batizar vocês com o Espírito Santo. Tudo que a gente pode fazer é jogar água nas pessoas. Mas jogar água, a gente pode jogar água até no camelo, num cavalo, num cachorro. Nós queremos que as pessoas sejam batizadas com o Espírito Santo. Amém? Voltando. Todos eles comeram do mesmo alimento espiritual e beberam da mesma bebida espiritual. Aqui é a Santa Ceia. Porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia. E esta pedra era Cristo. Olha só, Jesus seguia este povo através de uma pedra que tinha lá. Mas Deus não se agradou da maioria deles. Olha, o que Paulo está dizendo aqui? Eles foram batizados, eles participaram da ceia, eles comeram, eles beberam, mas Deus não se agradou deles. Razão pela qual ficaram prostrados no deserto. Ora, estas coisas se tornaram um exemplo para nós. Olha o que Paulo está dizendo. O que aconteceu com eles é um exemplo para nós. Para quê? A fim de que, olha só, não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Não sejamos idólatras, como algum deles foram, conforme está escrito. O povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para se divertir. E não pratiquemos imoralidades, como algum deles o fizeram e caíram mortos num só dia,
23.000. Não ponhamos Cristo à prova, como algum deles fizeram e foram mortos pelas serpentes. E por último, o último pecado. Ninguém comete esse pecado, né? Não fiquem murmurando, como algum deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. 5 pecados que o povo de Israel cometeu durante o trajeto deles, e um tem relação aqui, com a tentação de Jesus no deserto: colocar Deus à prova. Se Deus de fato está comigo, Ele vai fazer isto. Se Deus está comigo de fato, Ele não vai deixar aquele cheque que eu dei para comprar aquilo cair sem fundo. Ele vai fazer abrir janelas do céu e me dar o dinheiro para eu pagar aquela conta, daquela viagem que eu fiz, daquela extravagância que eu fiz. Isso é um exemplo. Mas lá dentro do nosso coração, a gente pode dizer o seguinte: Senhor, o Senhor não está com a gente, o Senhor não está comigo. Eu não sinto isso, que o Senhor está conosco de fato. Eu não sinto que eu sou seu filho. Olha a vida que eu levo, as constantes dificuldades, as constantes lutas, as adversidades. O Senhor não me ama, eu não tenho esse poder todo, eu não tenho essa notoriedade, eu não tenho essa fama como um filho legítimo do Senhor. Isto é tentar a Deus. Jesus vence como? Está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Oi, Renan. Pega o microfone, querido. Por gentileza, meu irmão. A questão da justificar a tentação, o povo justifica muito em Malaquias, né? Fazendo aquela interpretação. Prove e veja que Deus é bom, né? Ele vai, né, abrir a janela e te abençoar, se você dá o dízimo. Então, infelizmente, a igreja pega textos isolados, né? Sempre justifica para o nosso lado. O pretexto sempre é para o pecado. O pretexto nunca é para a justiça, sempre para o pecado. Lamentavelmente. Queridos, eu entendo, eu vou falar uma coisa para vocês, não me interpretem mal, que o problema da má vida que nós temos é o que nós escutamos nos púlpitos das igrejas, infelizmente. Tá bom? Tem muito erro. Foi o tema da nossa conversa aqui agora à tarde. Os evangélicos não sabem no que eles creem mais. Não sabem. É um balaio de gato. Oi? Voltemos ao Evangelho. Aqui está Jesus, vencendo as suas tentações com a palavra de Deus. E, além da palavra de Deus, ele venceu essas tentações com muito esforço. Nós somos uma geração que nós não queremos mais nos esforçarmos. É a geração que não foi para a guerra. Eu estava esses dias escutando o John Piper dizendo: o cristianismo é guerra. Guerra contra o pecado que habita dentro de você, guerra contra o mundo lá fora e guerra contra o diabo. E numa guerra se requer sacrifícios. Atenção, estar alerta, os sacrifícios, um esforço, renúncias. Hoje eu cheguei aqui na igreja pensando: Senhor, muitas pessoas da igreja estão de férias.
elas poderiam vir aqui hoje à noite. Nós temos poucas pessoas aqui. Agora estamos com 13 aqui na internet, estava com 18. A questão é, o que é mais atraente para nós? O que nós nos alimentamos para vencer essa guerra? Para terminar, eu vou ler Hebreus, capítulo de número 5. Versículo de número 7. Eis o verdadeiro cristianismo. Hebreus 5 e 7. Ele, todos encontraram? Vicente? Hebreus 5 e 7. Depois de 1º e 2º Timóteo, Hebreus, Fran? 5 e 7. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, nos dias da sua vida. Tem alguma tradução diferente? A sua, Fran, como que está? Como que está a sua tradução do versículo 7? Legal. Enquanto Jesus esteve na terra, olha só, ele é o Filho de Deus. Ele é o próprio Deus encarnado. Mas enquanto ele esteve aqui, olha só, pessoal. Diga, amor. Olha só. Você pode pegar o microfone aqui para ler? Rapidinho, na sua versão aí. Isso, na linguagem de hoje. Olha que legal. Durante a sua vida aqui na terra, Cristo, em voz alta e com lágrimas, fez orações e súplicas a Deus, que o podia salvar da morte. E as suas orações foram atendidas, porque ele era dedicado a Deus. Amém. Olha só. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, foi ouvido por causa da sua reverência. Embora fosse filho, olha só, pessoal, embora fosse filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Ah, mas eu não quero passar por isso, pastor. Você não é filho de Deus? Você tem que aprender. Tá bom? Ele não poupou o filho dele, primogênito. Teve que aprender. Tá bom, Renan? Tá bom, Fran? Olha só. E tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Então Jesus venceu, oferecendo orações, lágrimas, forte clamor, súplicas. E você quer vencer? Como? Maratonando no Netflix apenas? Dormindo? A geração que não quer clamar em voz alta, chorar, sofrer e quer vencer. Não quer. Vamos orar?
eu vou pedir para a Marciele orar para a gente, e depois a Eliane. Tá bom? A Silvana perguntou, deixa eu tentar responder aqui. Já ouvi dizer numa igreja que o homem tinha toda a autoridade na terra e ao pecar deu essa autoridade a Satanás. Silvana, o homem recebeu autoridade para governar a natureza. A natureza apenas. Ter domínio sobre a natureza. Governar sobre a criação. Ele não teve autoridade sobre todos os domínios do mundo criado por Deus. O mundo espiritual. Não teve. Isso não foi dado ao homem. Quando o homem peca, ele deixa de ser submisso, de estar sob a autoridade de Deus e passa a estar sob a autoridade do mal, do pecado, do diabo. Mas é no nível espiritual isto, tá bom? O homem não recebeu na criação toda a autoridade, todo o poder. Ele recebeu autoridade para governar rios, florestas, o reino animal. Não para governar todas as dimensões da criação. Isso não foi dado ao homem em nenhum momento. Tá bom? Então vamos orar. Orar pelo Alexandre, esposo da Fran, e orar por nós, para que nós sejamos a geração. Orar pelo Renato. Ó Pai amado, Pai querido, te agradecemos, Pai, por mais esse dia de vida. Te agradecemos porque o Senhor nos trouxe aqui à tua casa. Te agradecemos pela vida do pastor Fábio, Pai, que se dispôs a estar aqui, Pai, falando da tua palavra, levando a tua palavra aos nossos corações. Ó Pai querido, quão grande é as tuas palavras, Pai, quão grande é o teu nome, Pai querido. Ó Pai amado, estamos aqui, Pai, diante de ti e colocamos diante de ti a vida do Brandão, a vida do Renato, a vida do Alexandre em tuas mãos, Pai. O Senhor sabe que cada um está passando, as enfermidades, a doença, Pai. Que o Senhor coloque suas mãos sobre a vida de cada um deles, que o Senhor cure, Pai, porque o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, o Deus do impossível, Pai. Ó Pai amado, que eles não sofram, que eles não tenham dor, Pai amado, que o Senhor cure, Pai, toda ansiedade, toda doença, Pai, que está cometendo a eles esse momento, Pai. Ó Pai, queremos te pedir, Pai, que nossa alma anseie pela tua presença, Pai, que tenhamos sede pela tua palavra, Pai, que o sofrimento ele venha, Pai, com alegria para clamar e glorificar o teu nome, Pai. Sabemos que não é fácil, não queremos sentir dor, não queremos sofrer, Pai, mas sabemos também que muitas vezes essas coisas vêm para a nossa vida, Pai, para que a gente volte os olhos dos nossos corações unicamente a Ti, Pai, para que a gente busque cada vez mais a Ti, Pai, porque pertencemos ao Teu reino, Pai querido. Ó Pai amado, nos dê sabedoria para interpretar a Tua palavra, Pai. Clareie, Pai, a nossa mente, Pai. Tire as vendas que existem ainda nos nossos olhos, que o Senhor faça o nosso coração realmente estar quebrantado, Pai, cada vez que a gente escute a Tua palavra, Pai. Que saiamos daqui, Pai, transformado pelo Espírito Santo, Pai. Que sejamos pessoas cheias do Espírito Santo, que essa igreja, Pai, seja uma igreja com membros cheios do Espírito Santo, Pai. Que cada culto aqui, que cada palavra aqui dita, Pai, seja transformada nos nossos corações, Pai querido.
Ó, Pai, fale conosco, Pai, revele a nós, Pai, que a gente nunca se sacie da Tua presença, Pai, mas que a gente busque cada vez mais honrar e glorificar o Teu nome, Pai. Ó, Pai amado, eu peço, Pai, esteja conosco a todo momento, Pai, nos dê a direção, Pai, nos dê, Pai, fé a cada dia, Pai, porque sabemos que as lutas são diárias, que o pecado, que a tentação é diária em nossas vidas, Pai, mas fortalecemos diante da Tua palavra, Pai, como o pastor Fábio falou, Pai, fortalecemos, Pai, diante da oração, diante da meditação, diante do sofrimento, Pai. Então, que o Senhor não nos livre disso, Pai, mas ao contrário, Pai, que tenhamos consciência que a Tua vontade é sempre boa, perfeita e agradável, Pai, e que a gente se alegre, Pai, se alegre em fazer a Tua vontade, o Teu querer. Ó, Pai, muito obrigado por mais essa noite, Pai. Eu peço que o Senhor nos dê um bom descanso, Pai. Essa é a minha oração, em nome do Senhor Jesus. Amém. Pai, graças te damos, Senhor. Graças te damos por mais um dia de vida. Graças te damos, Senhor, porque estamos aqui com saúde. Graças te damos, ó Deus, porque nada nos falta. Porque Tu és, Senhor, o nosso pastor. E nada, Senhor Jesus, nos faltará. Tu nos faz, Senhor, caminhar em pastos verdejantes. O Senhor guia-nos, ó Deus, por mansas águas. E o Senhor é o único que pode refrigerar a nossa alma. E nós queremos, ó Pai, como igreja de Jesus Cristo, dizer, como o salmista Davi: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque eu sei que o Senhor está comigo e que o Senhor, ó Deus, me sustenta. Que a Tua palavra, Senhor Jesus, possa fazer valer no nosso coração. Que a Tua palavra, Senhor, encha o nosso coração no meio, Senhor Jesus, das decisões que temos que tomar nas nossas vidas diárias, nos negócios que fazemos, nas pessoas que cuidamos, nos relacionamentos conjugais, nos nossos relacionamentos com os nossos filhos. Que não seja, Senhor, o desejo do nosso coração, mas que seja a Tua palavra, Senhor Jesus, que saia da nossa boca para abençoar, ó Deus, as pessoas. Nós clamamos ao Senhor, ó Deus, que a Tua bondade, que a Tua misericórdia nos persigam todos os dias da nossa vida. Nós clamamos a Ti, Senhor, para que o Senhor incline o nosso coração somente, Senhor, a temer o Seu nome. Que o Senhor desvende os nossos olhos, Senhor, para que a gente contemple as maravilhas da Tua lei. Que o Senhor abra os nossos olhos, Senhor Jesus, aos Teus testemunhos e não à cobiça, ó Pai, como diz o salmista. Senhor, coloca, Senhor, esse desejo no nosso coração, protege o nosso tempo de oração, como nós precisamos de Ti, Jesus. Precisamos de Ti, Senhor Jesus, para não pecar contra o Senhor. Como diz o salmista também, ele fala assim: guardei a Tua palavra no meu coração para não pecar contra Ti. Senhor, que a Tua palavra, Senhor, seja o nosso alimento diário, seja ela que nos sustente, seja ela que nos coloque de pé. Apesar de todas as circunstâncias, Senhor Jesus, nós possamos lembrar, Senhor, do que a Tua palavra diz, do que o Senhor nos diz. Ó Deus, da identidade que o Senhor nos deu em Cristo Jesus, na cruz do Calvário. Somos Teus filhos amados, filhos, Senhor, eleitos, cordeiros contigo, Jesus. E que isso possa, Senhor, alegrar o nosso coração. Que o Senhor possa nos saciar pela manhã, Senhor, com a Tua bondade, para que o nosso coração cante de júbilo todos os dias da nossa vida para o louvor do Teu nome.
Glorifica o teu Filho em nós, Senhor, com as nossas mãos, com os nossos olhos, com a nossa mente, com o nosso coração, com as nossas ações, Senhor Jesus, que tudo que há em nós, Senhor, glorifique o teu santo nome, porque o Senhor morreu na cruz do Calvário, o Senhor veio a este mundo, Pai, para dizer, Senhor Jesus, que o Senhor nos ama, que o Senhor se preocupa conosco. E nós queremos, ó Pai, viver, ó Deus, para glorificar o teu nome nesta vida. E que, Senhor Jesus, nós possamos caminhar, ó Deus, sabendo que nós não somos daqui, somos estrangeiros, ó Pai. A nossa terra, Senhor Jesus, é celestial, aonde não haverá choro, não haverá, Senhor, ranger de dentes, aonde o Senhor está preparando um banquete, Senhor, para nós que somos o teu povo, a tua igreja. Senhor, coloca o desejo no nosso coração de evangelizar outras pessoas, Senhor Jesus. Coloca um amor e uma paixão pelas vidas, Senhor, que estão perdidas. Enche-nos com teu Espírito, para que a gente possa levar mais gente com a gente para o céu, Senhor. Tira todo egoísmo, tira toda preguiça, tira todo, Senhor, vaidade dos nossos corações, comodismo, Senhor Jesus. E que em nome de Jesus o Senhor levante nesta cidade, neste lugar, Senhor, nesta igreja, um povo que te adora, um povo que te ama, um povo, Senhor, que vive para adorar ao Senhor em espírito e em verdade, um povo, Senhor Jesus, que diz que Jesus Cristo reina, que Ele é o Senhor, ó Deus, e que as portas do inferno, como diz a tua palavra, não prevalecerão contra a tua igreja. Senhor, arranca do nosso meio todo o pecado, Senhor Jesus, tira dos nossos lábios a murmuração, Senhor. Como somos pessoas, Senhor Jesus, quando as coisas não saem do jeito que a gente quer, como a gente se queixa, Pai, nos perdoa, Senhor. Nos queixamos por poucas coisas, Pai. E nós queremos te pedir perdão nesta hora, como teu povo. E queremos te dizer, Senhor, purifica-nos, santifica-nos, ó Pai. Em nome de Jesus. Oramos por aqueles que sofrem neste momento, lembramos do pai da Adriana, Senhor, que o Senhor possa estar tocando, Senhor Jesus, na sua vida, curando, Senhor, a sua vida, Senhor, o seu corpo físico. Oramos, Senhor Jesus, por todos os nossos irmãos e irmãs que neste momento estão num leito de enfermidade ou que estão nos seus lares sofrendo, ó Deus, com alguma coisa, Senhor. Tantas pessoas, Senhor, depressivas, Senhor. Tantas pessoas neste mundo, adolescentes, crianças, Senhor, se mutilando, ó Pai, sendo violentadas, Senhor Jesus, neste momento. Tenha misericórdia, Senhor, do nosso país. Tenha misericórdia, Senhor Jesus, da nossa nação. Tenha misericórdia, Senhor Jesus, de todos aqueles que sofrem neste momento, ó Pai. Tenha misericórdia, Senhor. Nós clamamos, Pai, por isso, para que o Senhor venha, ó Deus, para que venha o teu reino e a tua vontade seja feita aqui na terra como ela é feita no céu, Senhor. E o Senhor, ó Deus, quer usar o teu povo e a tua igreja. Por isso, levanta, Senhor, a tua igreja nesta nação. Uma igreja de Jesus Cristo, a igreja que é verdadeira. Não importa, Senhor Jesus, a placa da igreja, mas a igreja que serve e adora o Senhor, ó Pai. Para que, Senhor Jesus, essa nação seja transformada, Senhor, pelas pessoas, ó Deus, que o Senhor resgatou ali na cruz do Calvário. Em nome de Jesus eu oro para que o Senhor leve o teu povo em paz, para que o Senhor abençoe, Senhor, a tua igreja, durante ainda, Senhor, esta semana, que o Senhor abençoe, Senhor, aqueles que estão, ó Deus, precisando, Senhor Jesus, que estão com as suas vidas financeiras, Senhor Jesus, despedaçadas, Senhor, que o Senhor, ó Deus, possa dar sabedoria, ó Pai, para que as pessoas possam trabalhar, ó Deus, saber cuidar do dinheiro, ó Pai, saber, ó Deus, colocar o dinheiro no lugar certo, ó Pai, e que o Senhor possa estar abençoando com o pão de cada dia, Senhor. Usa também o teu povo para ter misericórdia das pessoas, ó Deus, nos dá generosidade, abre o nosso bolso para que a gente abençoe outras pessoas que têm menos do que nós. Nós pedimos ao Senhor isso, ó Pai. Pedimos que o Senhor nos dê um coração dizimistas, generosos, ó Pai. Que o teu povo seja um povo generoso, Senhor. Que o teu povo seja um povo, Senhor Jesus, que olha a necessidade do outro, ó Pai, e não é egoísta, Senhor. Vive de uma maneira diferente. Que o Senhor possa estar acrescentando outras pessoas ao verem em nós Cristo, ó Deus, neste mundo. Nós oramos assim e nós te agradecemos.
orando a oração que o Senhor fez e nos ensinou a fazer, dizendo aos seus discípulos: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso, Senhor, nos dá, Senhor, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. E perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe, Senhor, cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém. Que Deus abençoe, irmãos. O Fábio pediu para eu terminar a vida de vocês. Boa semana, até domingo, se Deus quiser. E você que está assistindo, venha ao culto. Amém? Amo vocês. Tchau.